Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Arcos e estou aqui para trazer para vocês mais um conteúdo daqueles bem legais que foi produzido nos bate-papos lá do Esquentamente Artistial desse ano, 2019. É uma entrevista com o Gustavo Borges, um artista jovem, mas já muito reconhecido aqui no Brasil e reconhecido fora também. Ele é criador do personagem Morty Cranks com as suas tirinhas online e também uma das pessoas que foi chamada para fazer uma graphic MSP. Ele fez o Cebolinha Recuperação ou Recuperação. Então acompanhe esse conteúdo aí e a gente espera que você curta, não só com o seu likezinho, mas que você realmente aproveite, que você comente, que você compartilhe, enfim, que você aproveite tanto quanto a gente aproveitou. Beleza? Então, sem mais delongas, quero chamar ao palco aqui o Gustavo Borges, criador aqui do Cebolinha Recuperação, dos Graphic MSP da Maurício de Souza. Senta no meio. A ideia era, o plano infalível é colocar você no meio. Bom, primeiro eu vou começar aqui a perguntar para o Gustavo. Já está tudo certo aí? Já estamos no telão? Eu acho que primeiro você tem que perguntar se ele realmente quer dar entrevista. Ei, eu estou olhando esse telão aqui, parece que engorda mesmo, né? Esse negócio de ficar na televisão. Não é não. Eu tenho muito menos quilos do que está aparentando aqui. Não. Eu acho que não, viu? Então, Gustavo, é melhor a gente deixar o microfone com ele e a gente passar os dois assim. O que você acha? Então, primeiro eu queria perguntar para você, como que foi o processo de começar a desenhar na sua vida? Como que você se descobriu desenhista? Como que foi essa parada? Com quantos anos? Conta um pouquinho pra gente essa história aí. Eu acho que uma criança se descobre desenhista na chinelada, assim, quando para de desenhar na parede, se tiver a criança desenhando em tudo quanto é lugar. Daí a criança se descobriu desenhista, assim. Tem que começar, deixar sempre com papel e caneta, que se a criança desenha em qualquer superfície. E aí um pouco é isso, assim. Eu sou uma criança que nunca parou de desenhar e eu tava assim perto dos 12, 13 anos, comecei tinha até na escola, tinha colegas que começavam a fazer luta, violão, teatro, e eu queria fazer um curso de desenho. E daí que lá em Porto Alegre eu conheci o curso do Daniel HDR. E aí você começou a desenhar com o Daniel HDR? Não imediatamente, porque o curso ele era a partir de 15 anos. Eu estava com uns 12 para 13. Então eu comecei, a conhecer o pessoal. Eu conheci um dos professores do grupo, eu fiz umas aulas por fora primeiro, continuei desenhando. Daí até que quando eu estava com 15 anos eu entrei mesmo no curso. E comecei daí no curso do Daniel HDR, que é um curso de 3 etapas. Tem primeiro a parte fundamental de desenho, depois vai para a parte fundamental sobre quadrinhos e no último eles estimulam o aluno a desenvolver um projeto em sala de aula, seja adaptar uma música, fazer um quadrinho que seja pequeno. E quando eu estava na época de fazer isso, já lá no curso do HDR, foi perto perto de onde eu estava saindo do ensino fundamental, do ensino médio, eu estava no meio do ensino médio, do segundo para o terceiro ano do ensino médio, e eu estava criando as tirinhas do Morty Cranks. E um dos meus projetos finais que eu fiz lá foi compilar tudo num zinezinho impresso, caseiro e tudo. Então é um material que eu tenho hoje ainda, mas começou lá atrás, quando eu estava ainda praticamente fazendo minhas formações, assim. E você falou que com 12 anos você foi estudar com HDR. Como que foi? Seus pais, eles já falaram assim, cara, vou investir nesse menino, eu acho que ele desenha bem. Como é que foi esse processo com seus pais para investir em você nessa área aí? Então, eu acho que tem uma coisa bem plausível que foi uma divisão. A minha mãe, ela sempre achou que tinha que deixar fazer o que eu quisesse fazer. O meu pai achava que era uma fase, daqui a pouco eu ia largar de fazer desenho e ia querer fazer vai trabalhar direito, vai vir trabalhar comigo, vai seguir passos normais, assim, plausíveis. Mas foi uma coisa que eu acho normal de se acontecer, porque desenhar e arte é um campo muito, muito abstrato para pessoas que trabalham às vezes em profissões mais convencionais, sabe? Então existe aquele medo de ver o filho sendo aquele passarinho voando em direção ao vidro, né? De não tá vendo, talvez vai se machucar e tudo. Então acontece assim a resistência normal. Minha mãe me empurrava mais, assim, principalmente para adolescência, ela queria que eu fizesse alguma coisa. Era um momento meio difícil familiarmente, assim.
Então, o meu pai foi quem demorou mais para aceitar. Foi só quando eu estava fazendo coisas bem mais à frente que ele foi já chegando, entendendo, assim. A minha pergunta para você está entre você começar a desenvolver o seu desenho e entre a aceitação. Está entre as duas primeiras perguntas. Que é o seguinte, chega aquele momento onde você quer colocar suas histórias para fora e muitas vezes a gente que faz quadrinhos, a gente sabe que história em quadrinhos não é só você saber desenhar. Você precisa de um texto, você precisa de um contexto, você precisa de uma história por trás daquilo. Como é que foi para você partir realmente para fazer quadrinhos? Você já tinha suas próprias ideias, já conseguia desenvolver suas ideias dentro de um roteiro, você fez como muitas pessoas fazem, de ter um parceiro que escreve alguma coisa. Como é que foi o seu início, vamos dizer assim? Como é que foi a primeira construção que você fez, a hora que você falou assim, poxa, agora eu vou fazer uma história ou uma tira, o que foi o seu primeiro e como é que foi isso? Assim, é engraçado isso. Como a gente já está falando de primórdios, de tudo, uma das coisas que eu lembro, bem pequeno, que eu tinha quando criança era uma coleção de livros ilustrados, chamavam 365 dias e uma história para cada dia do ano, algo assim. E daí, isso é aquelas coisas engraçadas da vida, que eu não sei o quanto, sabe, o quanto aquilo não me influenciou também, tipo, o quanto eu fiquei, assim, parado com aquilo. Eu lia todo dia uma história daquelas, eu adorava. Fui aprendendo a ler com aquilo também, assim, de parar, hoje vou ler a história do dia de hoje, tanto quanto eu lia gibi, coisa assim. Mas o engraçado, que apesar de eu ser, assim, sempre fui bem extrovertido e daí gostava de... Quando criança mesmo, aquela criança queria, aprendendo a ler, eu queria ler o livro para as outras pessoas. Falar, essa história que eu li e tal, eu quero ler. Eu gostava de fazer isso, de contar a história. Mas o engraçado é que no dia do meu aniversário, a história se chamava O Contador de Histórias. E era uma história sobre de onde vêm as coisas e tudo tem uma história. Cada coisa tem uma história. Então eu lembro que eu, com certeza, fui bastante impactado por aquele conto em específico. Pela história do dia, né? Pela história do meu dia, assim. E bateu, assim, com o que eu gosto e tudo. E imagino, com certeza, teve um impacto grande, assim, de ter sido esse dia. E eu acho que daí foi uma coisa assim, desde pequeno, na colégio, nos primeiros anos, eu inventava coisa para fazer história. Eu tentava fazer teatro, tipo, teatrinho na escola. Tentava fazer história em quadrinho, tirinha mesmo, se fosse só uma ideia, sabe? Com coisas soltas. Mas eu sempre tive uma vontade de expressar uma narrativa. Então, sempre foi essa questão da comunicação. Sempre tive uma facilidade um pouco maior de me expressar, não era muito tímido. E, ao longo do tempo, eu fui percebendo que quadrinhos era a coisa que eu gostava. Porque eu sempre adorei desenhar, gostava de contar história, e era uma criança, tipo, animada e tal. E nisso, um dia eu percebi, assim... Foi quando eu encontrei um mangá da Conrad, do Dragon Ball. Daí eu fiquei, cara, olha só, o mangá da Conrad do Dragon Ball. Tipo assim, não sabia nem que chamava mangá. Você já viu aqui o Dragon Ball? Cara, mas Dragon Ball ele passa na televisão com desenho animado, mas tem um quadrinho. E também tem chiclete, né, e coisa. Cara, então é assim. Tinha até aqueles... Eles colocam junto do autor, comentários do autor, né? Que tinha o Toriyama falando alguma coisa como... esse ano eu desenhei tanto, produzindo as histórias do Dragon Ball e tal, que comprei meu carro, mas no fim meu carro eu não consigo andar porque eu continuo desenhando e tal. E daí eu lembro que aquilo me fez entender, cara, uma pessoa na casa dela, sabe, lá no Japão, fez isso, e depois isso foi virando desenho animado, virou lancheira, virou tudo isso. E daí me bateu a ficha, com uma criança, né? Me caiu a ficha com tudo, sabe? Com o Turma da Mônica também é isso, com super-heróis. Daí eu falei, cara, eu quero fazer quadrinhos. Porque é dali que parte comunicação. E assim, foi o pontapé inicial. Daí, a partir dali, eu comecei história em quadrinho pode ser muito mais. Comecei a estudar, comecei a ler diferentes tipos de quadrinhos, né? Comecei a entender que é uma mídia própria, com recursos e coisa. E me apaixonei 100% daí. Aí fui, assim. Mas a questão de ser um contador de história sempre foi mais forte. Então, sempre foi isso. Desde quando eu comecei, a primeira coisa que eu fui fazer, eu mesmo estava escrevendo porque eu queria expressar uma coisa. Sempre teve isso. Agora são duas perguntas em uma pergunta. Quando que você se descobriu assim, eu sou um desenhista, e qual foi o seu primeiro personagem que você fez? Descobrir eu sou um desenhista é quando vem outra criança no colégio querendo que tu faça o trabalho dela, assim. Então, eu falar assim, não, faz o meu também. Aí tu fica, por quê?
Daí tu olha o que ela tá tentando fazer, tu fica, aparentemente eu sou um pouco melhor nisso, Agora assim. eu sei porquê, né? Estou entendendo. Daí tu começa a tentar negociar com as crianças da sala, assim. Mas, E engraçado, daí até percebendo isso na sala, começa a criar orgulho, porque colégio é tipo presídio, assim, né? Tipo, todo mundo, pra tu ser respeitado ali, tu tem que se impor, assim, é difícil, colégio é cadeia. A vida na escola é difícil. Então, eu lembro que, logo quando começou a acontecer isso, eu falava assim, não, Gustavo é o nosso melhor desenhista e tal. Daí uma vez um menino copiou um desenho, assim, praticamente por cima de um Pernalonga, assim. Nossa, agora outro menino é o melhor desenhista. Que absurdo. Eu olhei aquele desenho, eu sabia que o João estava copiado. Eu fiquei uma semana tentando fazer desenhos para voltar a resgatar meu título, que era tudo que eu tinha, né? Falei, não, eu não posso perder esse título. Eu vou morrer aqui. Mas assim, daí o primeiro personagem que eu criei foi o personagem do Morte Purins, que é o personagem que é uma série que eu falo sobre a vida da morte. E eu tinha 16 anos quando criei esse personagem. E foi uma coisa até... Eu esbarrei nesse personagem. Não foi uma coisa tão, assim, consciente. Eu estava com 16 anos, ali, do primeiro para o segundo ano do ensino médio, e eu já estava preocupado, que eu queria saber como entrar no mercado de quadrinhos, como fazer quadrinhos, né? Como virar um profissional disso. Porque tu entra no ensino médio, familiarmente começa a ser falado que faculdade tu vai fazer, tipo, que trabalho tu vai pegar, o que tu quer fazer, né? Tipo, se tu fala, eu quero fazer quadrinhos, leia-se, né? Tipo, as pessoas escutam, vou fazer arte na praia, quero vender arte na praia. Mas não é isso que a gente quer mostrar, né? Mas assim, quando tu não tem ponto de referencial para mostrar para uma outra pessoa que aquilo é possível, lá não tinha um artist alley lá da minha casa, como está acontecendo aqui, para eu mostrar, veja só, isso pode ser profissional. Então, eu tive que sair e pesquisar. E eu lembro que daí pela internet eu acabei encontrando o site Pandemônio, que é um site do movimento que estava acontecendo uma gurizada de BH e São Paulo, fazendo quadrinhos, que era o Vitor Cafage, o Paulo Cumbrim, Cristina Eco, o Damasceno Garrocho. Eles todos estavam... Só gente fraquinha, né? E eles estavam fazendo quadrinhos e publicando independente. Daí eu vi, cara, no Brasil então agora é isso, existe, o pessoal está fazendo, tem tirinha na internet. Falei, então é isso. Eu quero publicar independente, eu preciso de um personagem, quero começar a escrever para aprender. Porque eu falei, até agora estou estudando, mas eu tenho que aprender na prática, né? Eu tenho que começar a fazer material. Falei também, eu tenho até uma outra ideia, porque eu estava começando assim esbarrando nesse personagem, eu estava fazendo vários desenhos, falei, essa caveirinha me parece simpática. Até o surgimento dele não foi algo óbvio, de falar ele vai ser a morte. Eu tentei botar ele em vários corpos, assim. Eu peguei a caveira, pode ser isso? Não. Isso? Não. Isso? Não. Até eu falei, a morte talvez, assim, vai ficar legal. E daí eu pensei uma história terrível, assim. Porque eu falei, essa pode ser uma história grande, vai acontecer tal coisa. Terrível a história, terrível. Se eu tivesse lançado, teria sido a morte comercial. Né? E felizmente eu não fiz. Porque eu pensei o seguinte, eu não vou ter habilidade suficiente para contar algo com o que eu achava, com essa qualidade, com daquele tamanho, né? E não vai ter quem vai me publicar, porque ninguém me conhece, eu não conheço ninguém que possa publicar. Então eu vou só desperdiçar tempo e talvez nem vai conseguir terminar. Falei, o que eu posso fazer? Fazer tirinha. Porque tirinha vai ser a forma de exercitar o meu prazo de publicar uma vez por semana. Na época, foi um prazo que eu coloquei para tentar aprender. E tentar começar assim, tu fez uma tirinha, foi o tempo de tu já olhar, ver se tá bom ou não, de tu mostrar para uma pessoa, a pessoa já leu rapidamente, já te fala se a pessoa gostou ou não. E tu já pode fazer outra, e então tu tem um número de retorno muito maior. São 4 quadros, né? Tu lê muito mais rápido que um livro, a resposta vem muito mais rápido. Tu tem que ser eficiente no que tu quer contar. Então, ali começou, eu falei, não, então guarda essa ideia, e eu vou fazer umas tirinhas para treinar o personagem. Tirinha é sobre a morte, então. E daí, como adolescente, eu acabei, pela primeira vez na vida, filosofando sobre a morte, assim. E é muito louco, que daí, assim, acabou surgindo daí o personagem. Eu falei, não, cara, o personagem é muito maior do que eu estava imaginando. O que eu tenho em mãos é muito mais legal, muito mais especial. Não vou nem fazer aquilo lá, que eu vou estragar tudo. ele é isso aqui, tá seguindo um caminho dele, eu vou monitorando, assim. O personagem, com certeza, mudou minha vida. Muito legal. E me fala um pouquinho sobre... como que foi o seu primeiro contato com o Sidney Guzman? O Sidney Guzman estava aqui ontem. Ele é o... vamos dizer, ele é o... Não vai. Continua, mas eu vou atrapalhar essa coisa. Ele é
o hunter de artistas, assim, ele que é o cara que procura os artistas, procura os traços, procura as narrativas interessantes para poder criar o Graphic MSP, né? Que é ele vai falar, o Daniel pode falar um pouquinho sobre o que é as Graphics MSP, mas a minha pergunta para você é como que foi o primeiro contato com o Sidney Guzman, como que se deu e como que foi o seu chamamento aí para participar desse time? Espera, deixa eu atravessar a sua pergunta, porque antes de... Eu posso até atrapalhar a resposta também. Antes do Gustavo chegar a trabalhar com o Sidão e fazer uma graphic, ele também fez outras coisas em parceria, além dos próprios trabalhos dele, que eu particularmente acho muito legal, e que uma das coisas que, para mim, foi uma das melhores coisas que eu li no ano, das coisas que eu li no ano que saiu, que foi o Escolhas, e que foi antes da graphic, né? E aí, assim, eu sei que para você falar como chegou no Sidão, você vai falar disso, mas eu queria falar disso porque se vocês que estão aqui não leram Escolhas ainda, é muito bom. E quem escreveu foi o Felipe, né? O texto é do Felipe e o desenho é seu, mas o desenho do Gustavo casa totalmente com a história, assim, tem tudo a ver. Então, assim, não é só uma questão de você fazer suas coisas e de repente você está com o Sidão. Não, você foi tendo outras experiências. E acho que vale bem a pena você falar desse processo todo. E eu não sei se eu atrapalhei a sua resposta também, mas agora já foi também. Assim, o Cebolinha Recuperação foi minha 7ª publicação. Então eu tive 6 publicações que foram me levando a chegar lá. Assim, primeiro, chegando assim, eu conheci o Sidão logo depois que eu juntei, assim, debaixo do braço, os primeiros materiais, as primeiras tirinhas que eu fiz em preto e branco desse personagem do Mod Greens, e levei para um evento, que é o evento que eu tenho, que está acontecendo até lá no Rio Grande do Sul, que é a Comic Con RS. Está acontecendo nesse final de semana mesmo, lá no Rio Grande do Sul agora. Foi um evento que eu apareci pela primeira vez, assim, e o pessoal da minha cidade pôde me conhecer. Eu lembro que eu fui lá e eu falei assim, bom, eu tô abaixo cu de cachorro, ninguém me conhece, eu preciso fazer nome na praça, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Assim, primeiro vou baixar meu preço. O preço do meu zine era R$ 2,99. Muita gente me pediu troco. O pessoal pede troco mesmo. E daí, assim, eu lembro que naquele ano tinham vários convidados. Tinha o Vitor Cafage, o Gustavo Duarte, Eduardo Medeiros, Rafael Albuquerque, a Chris Petter, Sidney Guzman. E eu falei o seguinte, olha, estão todos eles falando aí sobre todos os assuntos possíveis do cultura pop, profissionais da área. O que eu vou fazer? Peguei uma cota que eu já tinha feito a mais para entregar para todos eles e para falar assim, tudo bom, se puder dar uma olhada, esse é para você, se puder dar uma olhada, me dizer o que você acha. Estou começando, não entendo nada, assim, eu gostaria de pelo menos uma opinião. E eu fui lá e entreguei para todo mundo, assim. E eu literalmente não tinha muita noção, assim, do Sidão ou dessas pessoas. Foi muito uma noção de, olha só, eles são profissionais, eles entendem mais que eu, todos esses, assim, uma lista, assim. Eu vou lá, um por um, e falar com eles. E dessas pessoas, quem eu estava mais empolgado de conhecer era o Vitor Cafage, porque ele foi uma das pessoas que eu vi no site da Pandemônio, e ele estava lá, né? Eu falei, cara, por causa do site de vocês, por causa das tirinhas que vocês estão fazendo na internet, e foi a forma que eu vi o jeito de fazer. E eu comecei a fazer também. E foi muito engraçado. Lá começou a ser uma amizade muito grande que eu tenho com o Vitor até hoje, assim, ele é um dos meus grandes amigos. Fui no casamento dele, assim, vai na casa um do outro, a gente tem uma amizade muito boa. E é muito engraçado, porque começou, sabe, eu conhecendo o trabalho dele, sendo fã dele. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Vitor Cafage, ele é da turma da Mônica Laços, que foi pro cinema agora. Ele e a irmã dele criaram o Turma da Mônica Laços. Que é maravilhoso, quem não conhece, corra atrás, assim, e vá aos cinemas assistir o filme e prestigiar, que tá muito bom mesmo. Então, assim, nesse momento, eu lembro que eu entreguei pro Sidão isso, e ele falou, tu fez isso aqui, moleque? Eu tinha 16 para 17 anos, no máximo 17 anos, e ele falou, não, foi eu que fiz sim, então, eu entreguei para ele, e eu não tinha noção de nada, assim. Ele, beleza. Daí, lembro que no ano seguinte, naquele evento, eu também estava fazendo isso e tal, daí fui lá e o meu material estava um pouquinho melhor, voltei lá, entreguei para todo mundo de novo. Daí uma outra pessoa falou assim, cara, tu viu o trabalho daquele moleque que estava indo desde o ano passado? Daí foi a primeira vez que eu vi o Sidão falando sobre mim. Ele falou, não, esse moleque me entregou ano passado. Tô de olho nesse moleque. Ele lembra que eu fiquei assim, caralho. De olho em mim. Ele falou assim que ele lembrou do meu trabalho no ano passado, assim.
Isso já é o suficiente, assim. Pelo menos eu consegui marcar que ele lembre quem sou eu, assim. E ali foi o começo. Depois disso, eu fui engrenando uma série de publicações, porque eu estava ali... Primeira publicação que eu fiz, que eu acabo chamando de oficial, isso é mais ou menos que o antes de eu ser profissional, eu acredito. Eu lancei no novembro de 2013, foi no ano seguinte que eu me formei no ensino médio, o álbum Entediante Vida de Morte Queens. O primeiro álbum daí do personagem, realmente um álbum editado, impresso em gráfica, colorido, tinha 64 páginas, e eu estava fazendo 17 para 18 anos, assim. E eu fui no Festival Internacional de Quadrinhos, lá em Belo Horizonte. Em 2013 era o maior festival de quadrinhos da América Latina. Que eu sabia, não, lá está acontecendo a coisa. E eu preciso dessa oportunidade de ir o quanto antes possível, assim, o quão mais novo possível, para provar em casa de que existe um cenário acontecendo, que isso pode ser profissional. Então, a minha maior preocupação era provar coisas em casa. Então, eu estava indo para lá. E, felizmente, eu tive uma boa estreia com o álbum lá. Foi super legal, assim, eu voltei com a mala vazia. E o Sidney, depois daquele dia, logo depois do evento, ele postou uma foto do meu material. E eu tenho esse print da internet até hoje, assim, tirei o print do Facebook e tudo. Ele tirou a foto do álbum e falou assim, álbum do Gustavo Borges e tal, preste atenção, o Brasil ainda vai ouvir falar muito desse guri. Uma coisa assim. Eu fiquei, caramba, assim, nossa senhora, isso aqui já é melhor que dinheiro, assim. Tipo, e guardei aquilo. Então, assim, acho que foi o grande divisor de águas do Sidão realmente prestar atenção em mim. De falar, cara, esse moleque é lá do Rio Grande do Sul, agora eu tô vendo ele aqui em Belo Horizonte, lançando o material dele finalizado e tudo. E dali pra frente não parou. Cada ano eu comecei a lançar um quadrinho. Em 2014 eu lancei Edgar, que o Edgar é uma história sobre um castor que é um gênio da ciência. Ele é alguém que entende o mundo, mas não consegue entender as pessoas. Então ele sai numa jornada de autodescobrimento. E o Edgar eu faço junto com o Giovanni Mello, que é um físico. Eu conheci o Giovanni enquanto eu estava ali nesse ano pós-ensino médio, fazendo cursinho pré-vestibular. Eu acabei conhecendo o Giovanni nesse ambiente pré-vestibular. Ele viu que eu estava fazendo tirinhas. A gente começou a conversar e acabou surgindo esse projeto diferente. E é um projeto que hoje já ganhou o HQ Mix, tem uma entrada super interessante em escolas, feiras do livro. Projeto que já está na terceira reimpressão e faz uma história bacana e às vezes trilhando sempre caminhos diferentes. Assim, tem um público bem legal. Então, em 2014 eu lancei o Edgar. Depois, em 2015, foi a primeira vez que eu tentei financiamento coletivo e lancei Pétalas. Que é um dos meus quadrinhos que tem maior expansão, assim, eu acho que foi um divisor de águas na maneira que as pessoas me conheciam. As pessoas estavam me conhecendo só pelos lugares onde eu ia. Estou indo nesse evento, estou conhecendo aqui esse material. Por mais que as tirinhas que eu fizesse estivessem na internet, não tinha viralizado ainda. Mas com Pétalas, que foi esse financiamento coletivo, ele acabou tendo bastante destaque no financiamento coletivo. Depois o material foi bem avaliado pela crítica, pelos leitores. Eu também consegui um bom acordo com editoras. Ele foi publicado em bancas e livrarias, com uma tiragem bem grande. E então ele esteve por tudo, foi super falado. E foi naquele ponto que, com certeza, assim, a maior parte do cenário, quem não me conhecia, e a maior parte dos leitores falou, agora a gente conhece, sabe, viu, e vamos ver os outros trabalhos anteriores. Isso é sempre legal, a pessoa sempre te conhece tem gente que te conhece pelo último e vem voltando, conhecendo tudo que tu fez. Daí, daquele ponto em diante, assim, o Sidney, ele escreveu a 4ª capa do Pétalas. Ele tem até uma frase que é muito legal, que ele botou uma coisa como... Eu não peguei o Gustavo Borges no colo, mas eu acompanho a carreira dele desde o começo, que ele realmente estava vendo desde antes de eu estar só tentando. E depois a gente até fez uma foto sacaneando isso, ele me pegou no colo, só para invalidar aquele texto. Não é muito difícil o Sidney me pegar no colo, eu sou muito leve, magro, e o Sidão tem 2 metros de altura, assim, né? Então, a gente fez essa brincadeira. E seguindo nisso, depois aí cheguei em Escolhas, aí em 2016, eu estava produzindo Escolhas, que eu pensei assim, eu estou produzindo materiais que eu estou escrevendo, e eu quero cada vez mais explorar parcerias, explorar públicos novos, eu quero melhorar o meu trabalho artístico também. Então eu entrei em 2 projetos que eu estaria sendo só o artista dentro da equipe, que foi o Até o Fim e o Escolhas. Nesses 2 trabalhos eles têm roteiristas diferentes. O Escolhas, o roteirista é o Felipe Canho, colorido pela Cris Petter, e Até o Fim tem o Eric Pelez como roteirista e o Michel Ramalho como colorista. O Escolhas é a história do João Humberto. Ele é um garotinho que sonha em ser super-herói e
ele vai perseguindo esse sonho impossível durante a vida dele, sempre tentando chegar mais perto. É uma história que acaba trazendo assim, de uma forma lírica os super-heróis para falar sobre sonhos. E no Até o Fim é uma história sobre diferentes tipos de pós-vida de acordo com religiões diferentes. A gente vai falando sobre um grupo de amigos que acaba falecendo num acidente de carro e tem que passar por uma situação inteira no limbo, no pós-vida, descobrindo essas coisas. É uma história de amizade e luto, assim, uma história com um teor mais dramático. E eu passei daí durante o ano assim para 16 e 17 lançando esses dois materiais, produzindo esses dois materiais. E eu aprendi muito daí também fazendo parte de equipe, como profissional, crescendo como profissional. Então aprender com quem está escrevendo, com a narrativa de quem está escrevendo, vendo a pessoa que vai fazer cor, como a pessoa colore seu trabalho e resolve tudo aquilo. E aprendendo com os prazos, a lidar com prazos de todo mundo e cada vez sendo mais profissional. E claro, 2 publicações à frente, já estava conhecendo mais gente, mais público me conhecendo. E foi por quando eu estava já estava o Até o Fim anunciado, perto de lançar, que o Sidney Guzman me ligou para me convidar a fazer a Graphic MSP daí. Muito legal. E quando ele te chamou, como é que foi? Como que foi a emoção? Como que foi contar para as pessoas? Ou quando que você pôde contar para as pessoas, né? Como é que foi isso? Depois você acordou, claro. Eu pude contar só quase 2 anos depois. Assim, se não me engano, ele me ligou no final de 2016. Não, ele me ligou no meio de 2017 e eu só pude contar daí na CCXP de 2018. Não. Quando foi lançado? No final da CCXP de 2017. Então eu fiquei 1 ano e meio guardando um segredo. Isso, 1 ano e meio guardando um segredo. Quando foi anunciado realmente. Ele me ligou, eu estava no Dynamo Studio, que é a escola de desenho do Daniel. Hoje em dia eu faço parte também do grupo de professores. E lá a gente também tem um espaço onde às vezes o grupo de professores vai produzir, para ter companhia, né? O pessoal ficar conversando e tudo. E eu estava lá, estava só eu e o Daniel trabalhando. Daqui a pouco toca meu telefone, eu vi que era o número de São Paulo, assim, já fui indo pegar mais café, fui indo pra cozinha e tal. E era o Sidão me passando um trote, fazendo uma piada e tal. Depois, daqui a pouco, ele cai na gargalhada. Qual personagem? Era o Lula, era o Silvio Santos, era quem? Que o Sidão imita todo mundo, né? Estão me ligando de casa, eu vou até tirar aqui. Falta de educação. Isso aí é a Marvel, é a DC, alguém... Alô, Sidney! Não. Então, assim... Ele me ligou fazendo como se fosse um fã de São Paulo, sabe? Fazendo uma voz fanha. E assim, no fundo, eu desconfiei, assim. Então eu comecei a ficar nervoso. Daqui a pouco ele caiu na gargalhada e a gargalhada do Sidão enredou ele. Já riu, tipo, aquele jeito paulista dele, assim. Ele é muito grande. Eu já, tipo, caraca, meu Deus do céu, assim. Daí eu que só vi, já percebeu, né? Daí caraca, Daí ele me convidou, perguntou se tinha um espacinho no meu cronograma para fazer uma Graphic MSP. Daí eu falei, poxa, se não tivesse... E se não tivesse, eu não dormia mais, assim, tipo, teria. Daí, assim, começamos a conversar. A gente falou por 40 minutos seguidos, assim. Daqui a pouco eu percebi, cara, eu não lembro que personagem ele me convidou pra fazer. Tipo, e eu assim comecei a ficar nervoso. Cara, quem será? Assim, eu tô com vergonha de perguntar agora. Meu Deus. Porque eu já tava emocionado, tava falando sobre muita coisa. E a gente tava falando sobre tanta coisa que no final não tinha batido de novo no personagem. Foi só na primeira vez que ele falou. Mas quando ele falou, eu tava tão animado que eu não escutei, sei lá. Daí ele falou, tá, mas Gustavinho aí, beleza, tu gosta do personagem? Deu, o personagem, né? Daí ele, sim, o Cebolinha, tu gosta? Eu, caralho, é o Cebolinha? Daí ele falou, sim, cara, é o Cebolinha, tô te convidando a fazer uma gráfica do Cebolinha. Deu, cara, o Cebolinha é o personagem favorito da Turma da Mônica, assim, eu não consigo acreditar que tu é... Ele, nossa, então eu escolhi bem demais, assim, tô feliz agora. E eu, nossa, realmente, tu acertou o dedo, porque ele sempre foi meu favorito, e eu me identifico com o Cebolinha pessoalmente, assim, desde criança eu me identificava, é um personagem que eu tenho mais afeição. Então... É traquinho esse menino, hein? Direto eu já falava, seria sensacional. E daí eu falei, olha só o seguinte, tem o embargo, né, de não poder falar nada. Só que assim, o HDR já sabe. Como assim o HDR já sabe? Eu falei, olha só, que tu me ligou, eu tô aqui no estúdio do HDR, eu tive que vir pro banheiro, tô com a cara feito um tomate vermelho, chorando. Eu vou sair do banheiro e perguntar se meus pais morreram, o que aconteceu. Eu vou ter que contar, né? Ele falou, não, tá, beleza, conta e tal.
Daí no final eu só contei para pessoas que eu estava trabalhando que envolveria daí coisas de prazo e coisa assim. Eu falei, vou estar trabalhando em outra coisa também, vou ter que... E no geral eu tive que esconder do Deus e o mundo. Mas foi muito legal contar para a família, porque como até mais cedo eu estava falando, assim, as pessoas, todo mundo já toma, com razão praticamente. Quando tu fala o nome de Maurício Souza e o nome de Turma da Mônica no meio, e relacionar trabalho ligado a isso, se relaciona a sucesso, porque Turma da Mônica está parte da nossa cultura brasileira, parte da nossa cultura pop, praticamente a nossa cultura pop, e... ela praticamente inteira, né? Quase não tem outra coisa que seja. Então, assim, quando eu falei, nossa, eu vou estar trabalhando com a Turma da Mônica, a minha família, assim, achou aquilo foi a coisa mais incrível que eles escutaram, assim. Acho que até hoje, acho que é a coisa que eles mais... Não vou falar alguma outra coisa para eles, que eles vão achar mais incrível do que eu ter feito isso. E para mim, com certeza, só ter sido... Poder fazer o Cebolinha, fazer uma Graphic MSP, trabalhar com eles foi a realização de um sonho, com certeza. Assim, muito mais cedo do que eu imaginava na minha carreira. Não imaginava que isso ia acontecer. Foi um susto, realmente. O que eu acho legal, assim, da sua carreira, como você acabou de falar, é que... E eu acho que isso não... Às vezes as pessoas olham para as coisas e... teve sorte e tal, não sei o quê. Não, você teve muito trabalho. Mas realmente é uma carreira de impressionar mesmo. A gente olha e fala, poxa, que legal. Ele é muito jovem. E ele conseguiu fazer as coisas bem rápido, conseguiu se destacar de alguma forma. E eu sei que isso é o trabalho, você foi fazendo de uma forma ordenada, você conseguiu realmente imprimir o seu profissionalismo, mesmo ainda sendo muito jovem. E é claro que isso tem as boas consequências, e que são, por exemplo, as indicações que foram vindo depois para os prêmios. E como é que você foi lidando com isso? HQ Mix, agora parece que você foi... Parece, né? Que você foi indicado para o maior prêmio do mundo aí, né? É isso mesmo? Então, foi indicado ao Eisner Awards, que é o maior prêmio do mundo de quadrinhos. E como é que você, tão jovem, mas lidando profissionalmente com a sua carreira, como é que você começou a lidar com isso? Com essas premiações que começaram a vir? Porque você fazer uma Graphic MSP já é um prêmio. Mas você receber um prêmio pelo prêmio deve ser muito legal. Como é que tem sido essa experiência para você? Principalmente essa mais recente agora, é o maior prêmio do mundo. Assim, eu fico... Lá em 2014, quando o Edgar foi indicado ao HQ Mix, eu já não acreditei direito, assim. Eu fiquei, cara, não acredito. Eu estou lançando meu segundo material e ele foi indicado ao maior prêmio nacional. Daí eu falei, não, beleza, foi indicado. Nossa, cara, tem que tomar isso como o maior prêmio do mundo. E acabou que ele ganhou. Na categoria Melhor Publicação Independente de Autor. Então, assim, eu falei, cara, foi uma realização muito, muito grande, porque foi falar assim, no que você está se propondo a fazer, Gustavo, que é publicação independente, gerenciar o que você está fazendo, fazer suas publicações, fazer tudo debaixo do braço, sabe, levar nos lugares, colocar na internet, fazer do jeito mais profissional possível, tá dando certo. Até que, no fim, foi reconhecido por esse ponto específico. E eu fiquei muito feliz por isso. E assim, depois de um tempo, sabe, fui acostumando, beleza, o Edgar ganhou, sabe, muito legal e tal, e fui fazendo meus outros trabalhos, sempre focando, acho assim que os maiores prêmios que eu ganho, muitas vezes são histórias que os leitores contam. Tem cada história, sabe, que eu acho que é um prêmio que é tão grande quanto realmente um Eisner ou coisa assim, mas assim, que não é palpável para outras pessoas. Por exemplo, teve um garotinho, não vou lembrar de onde, mas um garotinho de 8 anos que fez um aniversário temático do Escolhas, cara. Pra mim, assim, isso é um prêmio, é uma coisa incrível, sabe? O pai dele gostou, depois o moleque pegou o gibi, se apaixonou, e quando chegou no aniversário do guri, o guri falou, não, eu quero fazer temático do Escolhas. E eu recebi foto deles, tudo, conversei com eles. Assim, entre outras situações que vão acontecendo às vezes com os leitores, que são coisas que com certeza são prêmios absurdos, assim. Saber que as histórias movem pessoas e assim, realmente tem uma diferença na vida delas, eu acho que é a coisa mais impactante que acontece. Fora a realização assim, um pouco mais profissional de atingir um prêmio. Mas esse ano, mais cedo esse ano, eu recebi no celular, sabe? Porque esse prêmio Eisner, lá dos Estados Unidos, precisa estar publicando nos Estados Unidos para poder ser indicado. Precisa ter sido uma publicação lá.
A Pétalas, o quadrinho que eu lancei em 2015, ele foi publicado já em alguns países fora do Brasil. Alguns, óbvio, países fora do Brasil. Foi publicado fora do Brasil. Em Portugal, Polônia, França, Estados Unidos. Isso. E lá, quando ele chegou nos Estados Unidos, até me falaram, sabe, tipo, pai, agora tu pode até concorrer ao Eisner. Eu, para, não fala isso, cara, que isso, nem fala um troço assim, não quer me matar. E depois, cara, um dia pelo WhatsApp, eu nem sabia, uma coisa, eu não fico tão ligado assim, não sabia quando é que saiu a novidade de falar quais são as indicações, tudo. Eu recebi no WhatsApp uma pessoa falando, Dali, Eisner, hein? Eu falei, tipo, que piada é essa? A pessoa me mandou, que tu não viu, me mandaram print, e a pouco começou a vir mensagem, ligação, e a pessoa vindo aí, o cara, não acredito, isso é verdade. Eu tô indicado ao Eisner, e é um troço assim, eu vou dizer, a premiação passou, eu não ganhei, eu fiquei indicado realmente ao Eisner, mas eu só percebi que, tipo, e senti que eu fui indicado e consegui ficar feliz o suficiente na hora que eu tipo, teoricamente, que eu perdi. Porque, assim, antes a pessoa tava falando, tu foi indicado. Cara, fui indicado. Eu não conseguia, eu não tava nem sentindo, eu tava me sentindo mal porque eu não tava me sentindo feliz. Porque não parecia verdade. Daí, no dia que saiu por todos os sites, tipo, o resultado da premiação do Eisner, e tinha em todos os lugares do lado do premiado, tinha os indicados. Eu ficava, cara, eu tô no Eisner, tipo, eu tô ali do lado do premiado, cara, eu fui indicado, eu não acredito. Tipo, daí, tipo, eu surtei, tipo, chorei, meu Deus, eu não acredito, tipo, eu tô lá e tal. Eu fiquei muito feliz, assim, depois que eu vi todo mundo falando, eu vi, cara, eu tava ali do lado, sabe, tipo, eu tô lá aparecendo, daí eu fiquei muito feliz, assim. Mas, assim, esse demorou muito pra cair a ficha, eu tava até meio, cara, que merda, não tô, tipo, tô me sentindo mal porque eu não tô feliz com isso, assim. É muito distante, é muito distante. Bom, agora vou fazer uma última pergunta, e se vocês tiverem perguntas aí vocês já podem ir formulando, que a gente vai abrir para umas 3 perguntas aqui para o Gustavo, tá bom? Bom, futuro, e aí? O que você está aprontando? Quais são os seus planos infalíveis para os próximos meses, anos? O que você está aprontando? Eu geralmente tento ter planos, assim, bem distantes, tento planejar os anos à frente e as direções que cada trabalho que eu me proponho a fazer devem ter, assim. Então, uma das coisas atualmente eu estou com 8 publicações, eu lancei no começo desse ano. O 3º álbum da minha série sobre a vida da morte, do Mort Queens. Então, o primeiro álbum que eu lancei foi A Entediante Vida de Mort Queens, lá em 2013, o álbum que me lançou. Em 2016 eu revisitei o personagem, expandi o universo, lancei A Entediante Família de Mort Queens. E depois, agora, em 2019, no começo do ano, eu lancei o Entediante Trabalho de Mort Queens, continuando, que é um personagem que sempre faz parte de mim. Eu acho que eu acabo, assim, vou eventualmente acabar sempre fazendo ele, não consigo ver um fim necessário, assim. Ele começou com tirinhas, é presente na internet como tirinhas, e nos álbuns eu faço histórias curtas para contemplar os álbuns junto com um material um pouco maior. Então, assim, eu sei que no futuro vai ter Mort Queens, eu vou continuar fazendo isso de certa forma. Edgar, num futuro próximo mesmo, a minha ideia é trazer de novo a marca dessa vez do Edgar, não simplesmente só os quadrinhos, que um dos propósitos dele é a divulgação científica. Então, eu estou com um projeto em andamento para trazer a comunicação dele de volta e, enquanto não sai um novo material dele, ele continuar presente como marca, fazendo o papel dele, que é a divulgação científica, e se mantendo presente na cabeça das pessoas até que o momento volte com mais quadrinhos encaixando no cronograma. Para o final do ano, eu estou trabalhando numa graphic novel, junto com o Eric Peleias, que fez o Até o Fim junto comigo. No começo do ano, eu escrevi o roteiro do meu próximo trabalho que eu estou, assim, junto com a Chris Petter, que eu estou escrevendo, vou escrever e vou desenhar, né? Escrevi. Esse projeto, não estou assim, desesperado, colocando muito gás nele, falar, ele tem que sair agora, porque ele vai ser o maior projeto que eu já fiz, assim. Isso tem sido uma das coisas. Desde o começo, eu percebi, eu fiz tirinhas, beleza. No Edgar agora, eu quero que o Edgar tenha tirinhas, mas vá conduzindo uma história. Beleza, eu fiz isso. No Pétalas agora, eu quero que... Antes era tirinha, agora eu quero que seja vertical. Eu já fiz com balão, vou tirar balão. Vou deixar a Cris... deixar a Cris colorir. Então parece, essa história com a Cris entrou no trabalho e pediu pra colorir. Eu falei, pelo amor de Deus, sabe? Pode, fica assim. Se a Chris Petter diz que vai colorir teu trabalho, só aceita, né? Então...
eu estava fazendo trabalhos diferentes e sempre me desafiando de uma forma diferente, porque dessa forma eu tenho sempre a sensação de que eu não sei nada. Eu entro num trabalho e falo assim, ih, ferrou, não sei nada que eu tenho que fazer, cara, vou ter que aprender muito para conseguir entregar esse projeto. Eu acho que é isso que me mantém empolgado fazendo e vai me deixando numa constante evolução. Depois disso, depois do Pétalas, me coloquei em desafio de conseguir transpor o roteiro de outras pessoas, né? Conseguir trabalhar na equipe, isso foi uma coisa que trouxe bastante aprendizado. O Cebolinha, tem nem o que dizer, foi a minha experiência trabalhando com roteirista, trabalhando com um personagem que não é meu. Foi um trabalho completo, fazendo uma história grande, com 80 páginas, tendo balão, tendo todo o desenvolvimento narrativo e tudo. Foi assim quase assim, vamos lá, tu aprendeu várias coisas todos esses quadrinhos aqui de trás. Prova aí, sabe? Faz o TCC, né? E daqui pra frente, agora, eu acho que uma das coisas que mais está pegando, que eu falo, o que eu quero fazer, o que eu sinto que eu preciso me impor o desafio para conseguir melhorar, é limite de páginas. A gente tem, assim, um limite de páginas um pouco pré-estabelecido entre os quadrinistas, que não passa muito de 100, porque o pessoal tenta sempre lançar em evento. E o pessoal não consegue produzir muito mais do que 100, assim, de um evento a outro. Aí eu falo, não, eu preciso quebrar o limite de páginas e falar, a minha narrativa, ela precisa tomar o tempo que ela vai ter, preciso explorar, assim, demorar a narrativa, conseguir fazer coisas mais substanciais, mais impactantes. Então eu falei, agora eu preciso quebrar a casa do 100 e ir para cima e não me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar no final agora é só com o que essa narrativa precisa. Então esse novo trabalho com a Cris Petra vai ser realmente o meu trabalho mais volumoso e espero que saia assim em breve, assim, até eventualmente eu falo sobre ele um pouco, se chama Meia Dúzia de Sapos. É uma história que vai envolver drama, um pouquinho de aventura. E estou assim, empolgado. Também acho que até em questões de conteúdo intelectual, assim, de o que eu tento dizer nas minhas histórias, geralmente, ela também é um compilado de... Parece que todos os trabalhos que eu fiz me levaram a chegar a nesse, assim, e tudo faz sentido, assim, chegando nesse. Não que elas tenham uma sequência nem nada disso, mas parece que como autor e como criador eu fui entendendo várias coisas e nesse trabalho culmina nisso, no que eu quero dizer com esse trabalho. Então, assim, tem esses meus planejamentos. Tenho o planejamento também de continuar indo a eventos dos Estados Unidos, eventos em outros lugares, para levar minhas histórias, tentar prestar trabalho para outros lugares e expandir, né? Estou fazendo sempre eventos no Brasil, sempre tento fazer uma rota bem grande, tá aí no maior número possível de eventos e possível ir a outros países, né, para conseguir levar. Feliz que o Pétalas está em outros países e que com isso eu possa levar outras histórias junto. Maravilha. Bom, galera, terminou aqui a nossa entrevista. Se vocês tiverem perguntas, pode levantar a mão aí que eu vou levar o microfone. Eu quero agradecer ao nosso apoiador Brasília Shopping, agradecer o pessoal do Videogame Show, um evento bacana que vai acontecer em setembro. Então, fiquem ligados. Ele é um dos nossos patrocinadores aqui. A Coca-Cola, que ela está aqui fazendo uma ação muito legal com os artistas, e agradecer bastante a Coca-Cola e todos os outros apoiadores que estão com a gente aqui. Convido a vocês a irem lá atrás, ali na entrada do shopping, ali atrás, que é ali na frente, né? Tipo atrás de mim, na frente do shopping, para comprar quadrinhos e conhecer os artistas, pegar uma assinatura, um desenho, vai ser muito legal. E então, você tem uma pergunta, não é? Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Eu sou Vitória e eu fiz Universidade em Design Gráfico perto de Orlando. E aí eu não sabia muito sobre artistas de HQ brasileiros, assim. E eu conheci o seu trabalho quando eu fui em São Paulo, tinha uma exposição de quadrinhos. Lá tinha um monte de... relembrando alguns quadrinhos que tinha, como Hagar, como... tinha da Turma da Mônica, e eu vi todas essas versões. Eu realmente adorei essas outras versões de outros artistas que eu vi lá. Foi no MIS, a exposição Quadrinhos do MIS, que tu foi ver? Sim. Essa exposição é incrível. Uhum, muito boa, valeu muito a pena. Então eu queria ver se você tem alguns outros artistas que você recomenda de ver brasileiros que fazem HQs super legais. Eu conheci o Flip, que eu não vi ontem, mas eu conheci ele lá em outra exposição do Japão. Então eu estou querendo conhecer mais pessoas assim. Que ótimo, é sempre bom e tá no lugar certo para conhecer mais artistas.
uma galera lá fora, tem o Gabriel, tem o Rafael Marçal, tem um monte de gente com um trabalho super bacana. E assim, eu acho que pegar nomes assim por cima sempre é ruim porque a cabeça vai sacanear. Então a melhor coisa do mundo a fazer tipo, faz um tour descompromissado olhando, que eu tenho certeza que o teu subconsciente vai achar o artista que, tipo, mais certo pra ti do que eu tentar te indicar algo. Porque é tanta coisa legal, é tão visual andar no Artist Alley, tu enxergar a arte de todo mundo e ter essa experiência, que eu acho que, por si só, é algo assim, tu vai descobrir sobre o que tu gosta de arte e descobrir artistas. É bacana, assim, tem que passear no Artist Alley e ali descobrir a galera, nem que seja só pra pegar o contato deles e acompanhar na internet. Sim, é bacana, assim, eu acho. Convido também você a ir lá e a todos, né? Pois eu também queria saber só uma coisinha. Em termos de arte, quando você estava começando eu estou começando a fazer mais ilustrações e tudo mais. Eu queria saber como que você desenvolveu o seu traço, se você pensou nisso ou se você simplesmente fez de acordo com o seu modo de desenhar. Então, sobre traço, isso é uma coisa que eu acho que é um fantasma que paira sobre todo o artista. Quando eu estava ainda estudando, no começo, sabe, de aprender coisas, no começo do estudo de desenho básico e coisas assim, eu tinha o que eu achava que um dia eu ia gostar de fazer, é uma preocupação absurda de me prender a coisas pequenas que talvez eu fizesse num papel e falar, nossa, isso aqui vai ser meu traço. Mas quando tu começa a aprender, parece que colocaram uma pedra dentro da engrenagem do teu cérebro. Então, assim, tu tá tentando executar aquilo, só que o conhecimento ele é um troço que vai te incomodando. Porque tu não consegue colocar o que tu acha que tu quer e o conhecimento ao mesmo tempo. Então, no processo de aprender, parece que tu te desconstruir, tu vai ficar numa massa crua de eu consigo executar o conhecimento. E depois que tu conseguir executar o conhecimento muito bem, tu vai começar a desconstruir isso e falar assim, o que eu gosto, sabe? Como é que eu vou, assim, suavizando essa pedra que tá aqui nas engrenagens, sabe? Até, tipo, isso aqui voltar a girar tudo bem e fazer parte de mim, assim, eu fazer esse conteúdo normalmente e não ter que desenhar praticamente a aula, sabe? E com isso, naturalmente, vai virar, assim, uma amálgama de tudo que tu gosta, de tudo que tu vê, coisas que tu quer dizer. Então, acho que a principal coisa é nunca ter só uma influência. É ter que gostar de coisas diferentes, não olhar para uma mídia só, sabe? Olhar para jogos, olhar para música, olhar para artistas plásticos, e a própria vida, né? Então, assim, sempre isso vai acabar gerando naturalmente. E não pensar sobre isso, principalmente, porque faz mal, eu acho. É uma coisa que quem vai descobrir o teu traço não é tu, são os leitores. Porque eles vão começar a falar assim, tipo, tu faz isso, né? Ou eu vi o teu trabalho lá em tal lugar porque eu vi tal detalhe. E tu vai começar a falar, cara, realmente eu faço isso, eu nem sabia que faço isso. Então é uma coisa, naturalmente vai aparecer, mas não é tu que vai ver. Gustavo, você parcialmente respondeu o que eu ia te perguntar, mas qual era o conselho que você daria para o Gustavo de 12 anos, o Gustavo de 16, o Gustavo de 9 anos? O que você falaria para eles hoje, entendendo um pouco mais sobre o que você faz e o que você gostaria que eles tivessem feito? Olha, acho que o maior conselho seria ser menos ansioso. Porque acho que a gente está numa época que tudo é muito rápido na internet. Então, a gente tem uma constante necessidade de aprovação, muitas vezes, quando tu é ilustrador, com tirinha na internet. E isso pode gerar muita ansiedade. Tu tem sempre uma coisa onde tu vai produzir aquilo, vai colocar, e tu tem o imediato a resposta. E a internet, às vezes, não distribui o trabalho da maneira que tu imagina, ou, às vezes, realmente o teu trabalho não atingiu da forma como tu esperava. Então, num geral, eu acho que a internet ela é boa para divulgar o trabalho dos artistas, mas ela é um pouco ruim pro mental. Porque não faz bem ficar tão em contato constante, pensando com o que outras pessoas acham sobre o seu trabalho e se desligando do que talvez da proposta criativa e do processo que tu está construindo algo, assim. Porque tu vai errar, tu vai acertar e tu está construindo algo. Mas se ficar um monte de gente se metendo no meio do caminho, vai fazer um pouco mal nisso, assim. Então é a questão, acho que faz bem no campo comercial, mas tu tem que conseguir se desligar um pouco no campo artístico, de falar assim, não, a parte de trabalho eu não vou olhar muito para isso, eu vou dar muito peso emocional nisso, são só números, é só tipo a internet, isso é uma coisa gradual,
e focar artisticamente no que está fazendo. Acho que isso daí vai gerar uma tranquilidade maior, assim, acho que seria o maior, assim, o maior conselho que eu me daria. Muito bom. Vamos aqui para a última pergunta. Oi, Gustavo. Eu me chamo Joana. Eu gosto muito do seu trabalho. Eu conheci particularmente por causa do Pétalas. E já tenho ele assinado, que está assinando a Comic Con para mim, pela Cris. E eu tenho muita vontade de ser colorista. E eu gosto muito do trabalho da Cris. E eu acho que o trabalho de vocês funciona muito bem junto. Já trabalhei em outros projetos e agora você falou que no final do ano, né, tá para sair outro. Eu queria saber como é que é o seu trabalho com ela, porque vocês trabalham muito bem e como é que ela chegou no projeto de Pétalas e deu tão certo assim. Obrigada. A Cris é uma pessoa maravilhosa, assim, não sei se você teve a oportunidade de conhecer ela, então tu chegou a ver, assim, a Cris é realmente uma pessoa maravilhosa. Eu conheci ela quando eu estava lançando meu primeiro trabalho, ainda assim, um tanto distante, assim, daí eu, sem querer, em conversa, descobri que ela era de Porto Alegre também, e daí, uma semana seguinte, em Porto Alegre, depois que eu voltei de Belo Horizonte, lançando meu primeiro trabalho, eu fui num evento pequeno que estava acontecendo em bar, e num barzinho cultural lá de Porto Alegre, e ela casualmente estava. Era um evento que não deu ninguém, assim, ninguém foi. Mas aquele evento foi ótimo pra gente passar a tarde inteira conversando, sabe? E a gente percebeu que a gente tem muito em comum, a gente se tornou muito amigo, muito rápido. E foi uma coisa, tu viu que tá abrindo inscrições de um evento pra Curitiba e tal, eu tô pensando em ir. E ela falou, boa, bora, vamos ir, vamos dividir mesa. Eu fiquei tipo, cara, essa guria não sabe o que tá fazendo, cara. Tipo, eu comecei ontem, ela tá falando que vai dividir mesa comigo, assim, deu, tá, beleza. Daí a gente foi dividir mesa em Curitiba. Tipo, cada vez mais conversando, sempre se tornando amigos e tudo. E depois, assim, a gente estava voltando no aeroporto para Porto Alegre. E ela, tá, mas e aí mais, o que você tá fazendo? Eu vi que você tá produzindo o Edgar e tal. Ela até me deu umas dicas nas cores que eu tava fazendo. Eu falei, eu também tô fazendo esse trabalho aqui que é o Pétalas. Eu mostrei, assim, praticamente no meu sketchbook. Que tava todos o rascunho pronto, tava para ler, mas era mais primitivo, assim. Eu falei, eu contei um pouco por cima, ela pegou para ler, assim, ela leu aquilo, ela falou, pô, como é que tu vai publicar isso aqui? Eu falei, acho ser independente, tal, isso é uma história preta e branca. Pô, não sei muito bem o que eu vou fazer ainda, já estou publicando um livro, não consigo bancar 2. Ela falou, não, isso aqui não pode ser preto e branco, eu vou colorir. Eu fiquei tipo, ok, tipo, vamos trabalhar juntos. Tipo, veja só, né? Eu, mantendo a pose, depois que ela saiu, meu Deus do céu. A pressão foi grande até nesse aspecto, sabe? Mas eu vou dizer que uma das melhores coisas que teve do nosso trabalho foi primeiro, assim, a nossa afinidade, sabe, de personalidade, mas, acima de tudo, a confiança criativa e artística um no outro. Que, assim, a Cris é uma das melhores coloristas do mundo, não tem nem, assim, que contar isso, então eu não tinha... Pô, eu não tinha um pio pra falar pra ela, assim, na hora que eu entreguei os arquivos, eu lembro que eu mandei uns meses depois, eu falei, Cris, lembra que tu falou um troço? Só quero saber se é real, assim, e tal, a gente tem que divulgar, né, que a gente vai começar a fazer. Ela, moleque, tá no meu cronograma, é real e tal. Deu, caramba, vai acontecer. E eu falei, então, assim, a única coisa que eu vou dizer, aqui estão as páginas, os arquivos, tudo, se diverte, sabe? Tipo assim, aproveite, faça o que quiser, eu só anotei quando é dia, quando é noite, que eu acho que talvez seja necessário. E é isso. E eu acho que é a liberdade criativa de quando dois artistas trabalham juntos, de criar algo que um sozinho não conseguiria. Por exemplo, às vezes eu faço cor sozinho nos meus trabalhos. E como é que eu escolho isso? Se eu tenho uma visão muito específica do que eu vou querer para o trabalho no final, eu vou fazer sozinho. Porque eu não vou chamar um artista, um outro profissional que tem visões e sabe, um trabalho específico próprio, sabe, e vai ter ideias, vai querer colocar conteúdo dele para um trabalho que eu vou ficar falando, não, mas faz assim, faz assado, eu quero que fique assim, eu vou ficar pedindo alteraçõezinhas. Eu vou lá, eu contrato uma pessoa que é um robô, né? Não, é um desrespeito quase, eu acho, a outra pessoa se eu fizesse isso. Então, eu mesmo que faço a cor. Eu falo, se é algo muito específico, eu vou ficar sendo chato. Eu falo, não, eu vou querer assim, esse assado, tentar algo diferente, então eu mesmo vou fazer. Mas quando eu vou fazer junto com a Cris, vamos se divertir, vamos ver o que vai sair do nosso trabalho junto, porque eu confio plenamente no trabalho dela. Beleza, muito bom. Antes da gente encerrar de uma vez, eu quero te agradecer demais por você ter vindo, por ter aceito o nosso convite. É muito bacana ter você aqui, é muito bacana poder entrevistar você. O Ângelo já tinha te conhecido, eu não. A gente ficou falando, né, pelo WhatsApp várias vezes e tal.
E eu estava ansioso realmente para te conhecer, foi muito legal. E, além de te agradecer por ter vindo, eu quero te dar de presente o meu quadrinho que eu estou lançando aqui, o Airboy. Muito obrigado. Tá? Eu não assinei ainda porque eu peguei correndo para vir para cá, mas eu vou assinar lá fora para você. Por favor, por favor. E assim, eu fico realmente muito feliz de poder trazer você aqui para estar falando para todo mundo, para estar com a mesa aqui, ali no meio do Artistiale mesmo. E, cara, valeu mesmo, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que estão aqui assistindo até agora. Você quer complementar alguma coisa? Eu sabia que ele queria falar. Eu até vou aproveitar para agradecer, assim, eu fico muito feliz de estar aqui em Brasília, é minha primeira vez em Brasília, eu fico muito feliz sempre de poder, assim, colocar no mapa, assim, mais um lugar onde eu pude passar com o meu trabalho, assim, então, obrigado pela oportunidade de poder fazer isso. E, assim, devo dizer, o evento está muito legal, assim, ontem superou minhas expectativas de longe do que eu trouxe planejado, eu já fui, assim, um pouco acima, eu pensei, eu vou levar tudo que eu puder, carregar e vou voltar de mãos abanando. Hoje não tenho nem nada, mas, assim, o sentimento de estar aqui no evento, e eu acho que a recepção das pessoas está muito gostosa. O evento faz a pessoa se sentir em casa e está sendo muito bom também para conhecer, assim, vários artistas que não têm oportunidade de conhecer em outros eventos. Então, está sendo uma experiência muito rica e muito prazerosa. Gustavo Borges, senhores. Muito obrigado a todos por ouvirem esse bate-papo.